E aí, turminha do segundo ano, pessoal, é, eu não postei vídeos e nem botei material semana passada, que eu estava imaginando que vocês iam estar sobrecarregados com as provas, com as atividades, então eu lancei só aqueles links de exercícios para vocês se familiarizarem com o assunto. Primeira coisa, nosso assunto aqui sobre pilhas, na verdade, é para a gente poder entender como é que se dá o cálculo das voltagens da pilha. Então essas pilhas bem aqui, ó, que vocês estão vendo, a gente chama as pilhas de Lanclaché, ou essas que a gente chama de pilhas palitos, né, pilhas tubos, elas são feitas com metais. Então, como é que funciona isso? Gente, teoricamente, qualquer material químico, qualquer substância na natureza que possa perder elétrons, ou seja, possa sofrer oxidação, esses elétrons eles têm que migrar para algum lugar. Lá na física a gente aprende o seguinte: quando eu pego os elétrons perdidos por um material e coloco num fio, eles vão andar em fila indiana. Então eu tenho uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela vai ter uma voltagem, certo? Então, mas tem que ter um material para receber esses elétrons. Nas nossas casas, quando a gente liga um equipamento na tomada, pessoal, quando a gente liga um equipamento na tomada, o que é que vai acontecer? Esse material vai consumir os elétrons. Então você tem uma substância que perde elétrons, ou seja, que se oxida, e você tem outra que ganha elétrons e se reduz. Na natureza é a mesma coisa. Então, 99,9% dos materiais que são usados como baterias ou pilhas ou geradores, eles funcionam assim. A gente vai ter um metal que vai sofrer oxidação, geralmente ele fica no fundo da pilha, do material, e você vai ter um metal que vai sofrer redução. Mas não é qualquer metal, é por isso que um homem cria uma tabela. Olha o que é que acontece aqui, deixa eu só ajeitar aqui para vocês, ó. Observe o seguinte, a grande maioria dos metais, com exceção de alguns como ouro, titânio, tá certo? São encontrados na forma de minério. E se você observar as fórmulas aqui, ó, exemplo aqui, o minério de ferro, ó, gente, eu tenho uma calcopirita, eu tenho uma limonita, eu tenho uma hematita, eu tenho uma magnetita, certo? E a pirita. Os mais comuns é a magnetita e a pirita. Observe que a pirita aí, ela é feita de enxofre. Deixa eu só ativar aqui a canetinha para vocês poderem observar isso aqui, tá certo? Ó, é porque eu tô gravando aqui fora na minha casa, por isso vocês estão escutando os passarinhos aí. Tá bem aqui, ó. Você tem aqui. Então, se você observar, gente, o ferro, ele tá na forma de um cátion. Lembra? Forma oxidada. O enxofre aqui, no caso da pirita, tá na forma reduzida, tá na forma de um ânion. Então, você tem que começar a se observar isso. Então, os metais na natureza, todos eles, com exceção do titânio e do ouro, eles são encontrados na forma de minério. Então eles estão na forma oxidada. Uma vez a gente pega esses metais, tipo assim, eu pego aqui vou extrair vou extrair um minério de prata. Não, vou pegar aqui o alumínio. Cadê o alumínio aqui? Ver se encontro aqui o alumínio. Pronto, lá embaixo. A bauxita. Tá bem aqui, ó. A bauxita aqui tem alumínio, ó. Se eu quero pegar o alumínio para fazer portões, para fazer latas, para fazer utensílios, eu tenho que pegar esse minério de bauxita, fazer todo o tratamento químico e físico e vou obter alumínio na forma pura. Vou escrever bem aqui o símbolo para vocês, ó. Vou obter alumínio na forma pura. Geralmente os metais a gente coloca um zero bem aqui em cima para mostrar que ele está na forma pura. Não precisa nem colocar o símbolo de sólido não, tá bom? Então, para mostrar que eles estão na forma pura, o que é que vai acontecer? Uma vez na forma pura, ele vai ser atacado pelo ar, pela água, e aí ele vai sofrer um processo de oxidação, formando de novo um cátion, que a gente chama de processo de enferrujamento. E a gente não quer isso dos metais. Então, esse assunto nosso é para a gente poder entender isso. Tá certo, pessoal? Então, lembrem, os metais, eles são encontrados na natureza na forma de minérios. Uma vez extraído o minério, eles vão para a forma pura, como ferro, titânio, qualquer um deles, certo? Uma vez na forma pura, eles vão ser atacados pelos agentes físicos do ar, a água, o oxigênio. E aí o oxigênio, lembra que ele é um forte agente oxidante, ele provoca a oxidação dos outros. Nem à toa que quando a gente pega o bombril e coloca o que a gente chama de palha de aço e usa para lavar louça, com o tempo ele vai enferrujar. E a gente não quer isso dos metais, tá bom? Então um desses assuntos aqui é a proteção de metais. Mas para poder entender como é que eu vou proteger um metal, eu tenho que entender por que ele se oxida. Com base nisso, o que foi que o homem fez? Deixa eu só ajeitar bem aqui. Com base nisso, gente, o homem criou uma tabela
sabendo entre os metais quem sofre mais oxidação e quem sofre menos. A nossa referência sempre vai ser o hidrogênio. Por quê? Porque grande parte dos metais eles são atacados pelo meio ácido e é o hidrogênio, na forma de um cátion, que vai determinar se um metal vai se oxidar ou vai sofrer redução. Então tá aqui. Quem tá na tabela, gente, à esquerda, deixa eu só ativar a canetinha de novo, ó. À esquerda do hidrogênio, como os metais alcalinos do grupo 1, os alcalinos terrosos do grupo 2, o alumínio, zinco, ferro, estânio e platina, ou chumbo, desculpe, eles vão sofrer oxidação com mais facilidade. Quem está à direita, que a gente chama de metais nobres, olha exemplo aqui, o cobre, a prata, o ouro, a platina, eles vão sofrer um processo de redução. Agora, uma coisa interessante, um metal só, ele se oxida. Mas se eu colocar dois metais em contato, um vai se oxidar, outro vai se reduzir. Isso é que é interessante. Só existe oxidação, pessoal, se existir alguém sofrendo redução. E só existe redução se eu tiver alguém que vai sofrer oxidação. Olha um exemplo bem aqui, ó. Deixa eu só ativar aqui a canetinha de novo para vocês. Vamos imaginar que eu tenha uma cadeira de ferro. Tá lá no estado puro, certo? Com o tempo, o que é que vai acontecer? O ferro, ele vai entrar em contato com o oxigênio do ar. O oxigênio vai atacar o ferro, vai roubar elétrons do ferro, ó, e vai acontecer o que com o ferro? O ferro vai sofrer um processo de enferrujamento, formando um óxido, certo? Formando um óxido de ferro. E aí você tem a ferrugem. Por que que isso aconteceu? Porque tem um elemento que sofre redução e outro que sofre oxidação. Sozinho, um metal não se oxida nem se reduz, ele precisa estar em contato. É com base nisso, nessa ideia, pessoal, que o homem criou uma tabela. E essa tabela que vocês vão ver em muitos livros, cuidado com ela. Nas questões do Enem, nas questões da apostila de vocês aqui, sempre a nossa referência é com base em que, ó, na redução. Por que que não na oxidação? O que é que eu quero de um metal? É que ele se oxide ou que ele se reduza? Que ele se reduza. Então, sempre nossa observação, deixa eu só ativar aqui de novo, vai ser com base nos elementos que sofrem redução. É por isso que todos os metais que o homem conhece aqui na Terra, inclusive os alienígenas, que são trazidos por meteoritos, eles são colocados o potencial deles em função de quê? Esse potencial, gente, é um valor em voltagem, em volts. Olha um exemplo bem aqui, ó. O lítio. O lítio é um metal que o homem conhece que tem o menor potencial de redução. O que é que significa isso? De todos os metais, o lítio, em vez de querer se reduzir, que é o que a gente espera que ele fique na forma pura, deixa eu só aumentar bem aqui para vocês verem, ó. Ele vai querer ficar na forma oxidada. Vou pegar aqui outra aqui. Vamos pegar aqui o átomo de cálcio, ó, que está nos nossos ossos. Tá aqui, ó. Olha o potencial do cálcio. Cálcio, para ele se tornar na forma reduzida, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ganhar elétrons, ó. Todos estão na forma de ganhar elétrons. Aí ele se torna um cálcio puro, ó. Ele está na forma de cátion, oxidada, ganha 2 elétrons cálcio puro. Para ele fazer isso, olha a energia que ele precisa. Menos 287. Isso aqui é um valor muito, muito baixo. O que é que significa isso? Que o cálcio, em vez de reduzir, ele vai preferir ficar na forma oxidada. Isso vale para o sódio, para o magnésio. Vamos pegar aqui outro elemento aqui, gente, ó. Vou pegar bem aqui um positivo. Pronto, o cobre. Olha o que é que acontece. Vou até listrar aqui o cobre para vocês, ó. O cobre, gente, que é feito os fios condutores, é feito muitos materiais de alambique, agora vocês vão entender, porque grande parte desses alambiques para produzir bebidas destiladas, produzir cerveja, produzir vinho, eles são feitos com tonéis de cobre, com vasilhames de cobre. Por quê? Porque o cobre não vai enferrujar. Ele não enferrujando, ele não vai contaminar as bebidas. O cobre é o aço, né? Observe aqui, ó, o cobre, ele está na forma oxidada. E aí a gente não quer que ele fique na forma oxidada. Então, ele vai ter que ganhar 2 elétrons de alguém e ele vai se tornar na forma pura ou forma reduzida, que é essa forma aqui, ó. Ou coloca-se o 0 no símbolo dele ou não coloca. Porque se ele fosse um cátion, colocaria aqui o símbolo do cátion. Então, toda a tabela está em função da redução.
E aí o que é que acontece com o cobre? Para acontecer isso, o potencial dele é positivo, ele é favorável. Então todos os metais, pessoal, que tem um potencial de redução positivo, quer dizer que eles querem ficar naquela forma pura e não na forma oxidada como acontece com os outros. Observa aí o ferro, ó, o ferro é menos 44, o crômio é menos 74, o zinco é menos 76, que é muito usado em pilha, viu? O zinco e o cadímio, vamos procurar aqui o cadímio. O cadímio não está nessa tabela, mas numa tabela o cadímio tem valor positivo. E aí quer dizer que numa pilha dessa que a gente compra para colocar em controles de TV ou de som ou os controles da Sky, você tem o quê? Você tem dois metais dentro daquelas pilhazinhas que a gente chama de pilhas palito. Você tem o zinco, que está lá no fundinho, sofrendo oxidação, e você tem o cadímio, ou cádmio, né, como alguns queiram, sofrendo redução. Você tem esse fluxo de elétron passando por dentro do controle. E aí você tem a geração de corrente elétrica, você tem um metal sofrendo oxidação e outro sofrendo redução. Agora, o que vocês têm que ficar atentos, pessoal, é num esquemazinho muito interessante. Todas as questões que eu conheço até hoje, gente, comparando potenciais, comparando metais, sempre ele vai dar uma tabela com os potenciais de redução. E aí o que é que ele vai perguntar? Quem se oxida, quem se reduz, quem pode proteger quem? Porque é o seguinte, você tem muitas situações, um exemplo bem aqui, ó, aqui em Teresina. A água de Teresina, ela estava mudando a tubulação aqui. E ela estava trocando as tubulações de ferro que foram colocadas pela GESPIS e colocando tubulações gigantes de PVC. Quem já andou aqui pela cidade cansou de ver esses canos imensos. Quando essas tubulações de ferro foram tiradas, por que elas não estavam enferrujadas? Porque nelas coloca-se em contato um metal chamado metal de sacrifício. No caso era o magnésio. Então se você pegar o potencial, deixa eu só ver bem aqui, ó. Potencial do magnésio, que é menos 2,36. Deixa eu só riscar aqui, ó. Potencial do magnésio aqui, ó, gente. 2,33. E se eu pegar o potencial do ferro, quem tem menor potencial é o magnésio aqui no caso. Então o magnésio, se ele está junto com o ferro, obrigatoriamente ele se oxida e o ferro se reduz. E é assim que a gente vai comparar nas nossas situações, tá bom? Vamos só ver bem que é só para vocês terminarem de entender bem aqui, ó. Uma espécie química de alto potencial de oxidação, o que é que vai acontecer com ela? Apresenta tendência de sofrer oxidação. E a gente chama ele de agente redutor. Uma substância que tem alto potencial de redução, ele é um ótimo agente oxidante. Ele vai ter o quê? Ele vai ter um potencial de redução menor. Cuidado, gente. As questões do Enem, elas sempre colocam essa tabela em função da redução. Na apostila de vocês, a grande parte das questões, ela coloca as tabelazinhas, como a gente vai ver agora, em função do potencial de redução. Mas, no caso de algumas questões, ele pode colocar em oxidação. Então, vocês têm que ter cuidado com essa interpretação, tá bom? Da esquerda para a direita, você tem um potencial de redução. Da direita para a esquerda, você tem um potencial de oxidação, tá bom? Olha, vamos ver bem que essa primeira questão da apostila de vocês, da página 33. Só para a gente começar a interpretar aqui, tá bom? Só para a gente fazer a interpretação aqui. Gente, ó, dados. Ele deu aí, ó, observem que todos os metais, a primeira coisa que você tem que observar, gente, são duas coisas. Deixa eu só ativar a canetinha. Você tem que observar o símbolo dos metais que estão presentes nesse esquema aqui, ó. Você tem o níquel, tem o zinco, tem o magnésio, o ferro, a prata, o mercúrio, o cálcio, o estânio, o chumbo, o cobre e o alumínio. Observe que aí tem todos esses metais na forma de cátion. O que é que significa isso? Que eles estão na forma oxidada. E observe que todos eles estão ganhando elétrons e estão se transformando na forma pura. Certo? Então, isso quer dizer que só analisando esse esquema aqui, sem levar em conta isso aqui, gente, eles estão na forma de quê? De redução. Eles estão no potencial padrão de redução, que é o que se espera de um metal. Depois que eu analisar isso, eu venho para essa parte direita da tabela e vejo o símbolo. Ó, tem um símbolozinho de E, esse zero aqui indica potencial, e tem um nome aqui, ó, redução. Significa que essa tabela é em função da redução. O que é que eu tenho que interpretar aí, gente? Quem tem os menores potenciais de redução, na verdade, não quer se reduzir, quer se oxidar. Quem tem os maiores potenciais de redução, na verdade, vai querer ficar na forma reduzida. Cuidado, outra coisa que você tem que observar aqui.
Pessoal, essa tabela ela não está em ordem. Geralmente, quando a gente tem questões, as tabelas estão em ordemzinha bonitinha. Aqui não tem, ó. Observe aqui uma coisa, o níquel tem um potencial de redução de menos 0,25 volts. Aí na sequência vem o zinco, que tem um potencial de menos 0,76. O menos 0,76 tinha que estar atrás do 0,25, tá bom? Então a gente tem que estar ligado nisso. Com base nos potenciais padrão de redução, prevê-se que, quando imersos na solução de sulfato de níquel, vão sofrer oxidação os metais. Primeira coisa, gente, eu vou aqui ativar a nossa câmerazinha para vocês poderem entender como é que é feita a resolução. Ok, ó. Se a questão está dizendo que eu tenho sulfato de níquel, que é essa entidade aqui, ó, isso quer dizer que na solução eu tenho íons níquel 2+, mais o ânion sulfato. Quem é o metal aqui, ó? É o níquel. Então, o que é que eu espero do níquel aqui, ó? Que o níquel está na forma oxidada, ele vai ganhar elétrons, no caso aqui 2, né? E vai se tornar a forma pura, que é o níquel puro. Certo? Para acontecer isso, tem um valor de energia gasto, que a gente chama de potencial padrão de redução. Então, vamos só observar aqui o que é que acontece. Eu vou colocar a tabelinha para vocês. Onde é que o níquel está? Ele está bem aqui, ó, no finalzinho. Então, isso aqui, gente, ó, é o que eu acabei de escrever para vocês. Porque se ele está perguntando quem está se oxidando, isso quer dizer o seguinte, que o níquel vai ter que se reduzir. E o potencial dele é menos 0,25 volts, certo? O que é que eu espero aqui? É que os metais que a questão está me falando aqui, ó, no caso, deixa eu só ajeitar aqui, ó. No caso, zinco, magnésio, ferro e prata, mercúrio e cálcio, estânio e chumbo e cobre e alumínio, qual desses aqui vai sofrer um processo de oxidação? Como é que eu vou analisar essa tabela aqui, gente? Deixa eu só ampliar aqui para vocês verem, ó. Como é que eu vou analisar essa tabelazinha aqui para vocês? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar o seguinte, quem tem os potenciais menores do que o zinco. Lembra que o do zinco aí, ou do níquel, é 25, menos 0,25. Então, se eu observar aí, quem tem menos 0,25 aqui, gente, ó, menor, nós temos o zinco, menos 0,76. Nós temos o magnésio, ó, vou até circular eles aqui, ó. Magnésio, zinco, quem mais? O ferro, certo? Quem mais aqui? O cálcio, ó, 0,87 negativo. E o alumínio. Os demais, se eles forem colocados em contato com o zinco... deixa eu só circular aqui, ó, pra você ver como é que interpreta. Se eu pegar aqui, gente, a prata e colocar em contato com o níquel, a prata é que vai se reduzir, porque ela tem o maior potencial de redução. Quanto maior o potencial de redução, mais fácil a substância tem para reduzir. E eu quero é que, na verdade, o níquel se reduza, ó, e não os outros elementos. Então, eu tenho que pegar um elemento, um metal, que tem um potencial menor do que o zinco, ou de que o níquel. É isso que vai acontecer. Se eu observar aqui as alternativas, ó, apenas o zinco e o magnésio vão ter. Por quê, professor? Observe bem que uma coisa. O ferro e a prata, o ferro tudo bem. Se eu colocar o ferro em contato com o níquel, ele vai sofrer oxidação. Porque o potencial do ferro é menor, menos 0,44. Só que se eu analisar aqui a prata, cadê a prata? A G. A prata, o potencial dela é mais 80. Então, se a prata tem um potencial de redução maior do que o níquel, é a prata que vai se reduzir. Se o níquel pobre já não tem elétrons, ele vai perder muito mais. Não é isso que a questão quer. Por isso que a resposta é a letra A. O cálcio, ele sofre oxidação, mas o mercúrio, em contato com o níquel, não. Porque se eu observar bem que a tabela do mercúrio, ó, o mercúrio tem um potencial menos 0,13 e menos 0,13 é maior do que menos 0,25. É isso que vocês vão fazer, gente, em cada alternativa, tá bom? É só uma interpretação aqui para vocês aqui básica, tá certo? Ok, pessoal, a segunda é o mesmo padrão, ó. Com base nos seguintes potenciais de redução, aí ele me dá aqui o potencial de redução do magnésio. Observe mais uma vez, ó, o magnésio está na forma de cátion, ganha 2 elétrons, vai para a forma pura, certo?
e o potencial dele é menos 2,37 volts. Você tem o níquel mais uma vez, 0,25. Você tem o ferro, que dá mais 0,77. Por que lá está diferente? Porque nessa questão anterior aqui, ó, você tem um ferro perdendo. Aqui ele tem um ferro, na verdade, ganhando um elétron. E você tem por último o cobre, que é o único positivo aqui, ó. O ferro e o cobre são positivos. Quer dizer que desses tantos entidades aqui, apenas o ferro e o cobre têm os potenciais de redução padrão. Aí ele diz o seguinte: a equação que ocorrerá, ó gente, a equação que ocorrerá uma reação espontânea é... Gente, para ter uma reação espontânea, eu tenho que ter o potencial padrão de redução positivo. Tá certo? E a única alternativa que tem isso, pessoal, é a letra B. Por quê? É só você analisar, ó, o cobre com o magnésio. Vamos só analisar o cobre e o magnésio. O cobre, ele vai querer, na verdade, ficar nesse formato aqui, ó, formato reduzido, porque o potencial dele é maior. O magnésio, pelo contrário, ele tem o menor potencial, então a reação é invertida. Deixa eu só escrever para vocês aqui como é que a gente interpreta isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só botar aqui a tabelazinha. Vamos botar bem aqui. Você tem o magnésio. O magnésio, na verdade, ele vai querer permanecer na forma oxidada. Então, eu escrevo a equação do magnésio aqui, ó. Então, o magnésio... Deixa eu só ativar de novo aqui a câmerazinha, gente, ó. O magnésio, ele vai virar o magnésio 2+, ó. E vai perder 2 elétrons. Eu estou invertendo a equação diferente do que está lá na questão. E aí o que acontece aqui, ó? Deixa eu só ajeitar aqui. Se o potencial lá era de redução, eu invertendo a equação fica de oxidação. Se lá, pessoal, o potencial está marcando menos 2,37 volts e eu inverti a equação, vai ficar mais 2,37 volts. O cobre, ele vai querer permanecer na forma reduzida, então eu vou só repetir a reação do cobre. O cobre ganha 2 elétrons. É o cobre, é? É o níquel. É o cobre mesmo. E aí ele vai se tornar na forma pura e aí continua com potencial de redução. É assim que a gente vai fazer em muitas questões. E aí eu volto de novo para a questão e vejo qual é o potencial do cobre. Mais 0,34 volts. Se eu somar essas duas equações, pessoal, e o potencial D positivo, é porque a equação é uma equação espontânea. Posso cortar os elétrons que estão iguais, e agora eu faço só repetir. Então fica o magnésio puro, mais o cobre 2+, vai produzir magnésio na forma de cátion e vai produzir um cobre puro. E aí eu somo os potenciais, que a gente chama de ΔE, certo? Somo isso aqui, ó. 4 mais 7 dá 11, sobe 1, 71, vai ficar 2,71 positivo, ó. Isso mostra para mim que se eu pegar, pessoal, deixa eu só ativar aqui de novo, ó. Se eu pegar, pessoal, esses dois metais, o cobre e o magnésio, e colocar em contato um com o outro, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão sofrer o magnésio vai sofrer oxidação obrigatoriamente, enquanto o cobre vai sofrer um processo de redução. Se eu colocar isso aqui dentro do dispositivo e conectar os dois, eu tenho uma pilha. E aí a voltagem dessa pilha é 2,71. Eu poderia usar essa pilha para ligar um controle remoto? Poderia. Por quê? Porque na pilha de controle remoto a voltagem lá de funcionamento é de 1,5 e aqui é 2,7. Quase o triplo, né? Faltou apenas aí 29 volts, 0,29 volts para a gente ter essa pilha. Então, pessoal, deixa eu ver se dá para a gente responder mais algum aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu só observar aqui, tá bom? Deixa eu desligar aqui a câmerazinha e voltar aqui para as questões, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Olha o que é que acontece aqui na questão de número 3. A proteção contra metais de correção de embarcações marítimas, que são constituídas basicamente de aço, é feita atualmente com revestimentos tradicionais, alguns deles contendo cromatos em suas formulações, que foram proibidos em diversos países por sua toxicidade. Considere as seguintes semi-reações. Você tem aí, gente, ó, o estânio, o níquel, você tem o ferro e você tem o chumbo.
que ele está querendo aí, gente? Desses elementos aqui, quem é que não é tóxico? Então vamos primeiro por exclusão aqui, ó. Deixa eu só ativar aqui a canetinha. Ó, o chumbo não pode ser e nem o estânio porque eles são tóxicos. Então sobrou por exclusão aí o níquel e o ferro, letra D, a resposta nossa da questão, tá bom? Questãozinha muito fácil. Mas se você não quisesse interpretar assim, você poderia interpretar analisando os potenciais. Quem tem os menores potenciais aí, gente, ó, de redução? É o níquel e o ferro. O níquel, ele tem 0,24 volts, a gente viu nas questões anteriores que na verdade é 0,25 volts, e o ferro 0,41, que na verdade é 0,44. Essa questão aqui está desatualizada, tá bom? Mas isso não impede a gente fazer a análise. Enquanto o chumbo é menos 0,13 e o estânio é menos 0,14. Na verdade, eles já estão próximos dos valores positivos. Então, esses caras aí, na verdade, eles vão querer ficar na forma de oxidar ou na forma de redução. E lembrando o seguinte, o que é um aço? O aço é a mistura de ferro com outro metal que vai dar essa durabilidade, evitando que o ferro sofra um processo de oxidação. Então, desses elementos aí, eu só posso utilizar o ferro e o níquel. Se eu botar o estânio, sabe o que vai acontecer? Além de o oxigênio do ar estar roubando elétrons do aço, o estânio também vai roubar, porque ele tem um maior potencial do que o ferro. Se eu colocar o chumbo, vai acontecer a mesma coisa, tá certo? Olha, gente, uma coisa interessante. Se você olhar nas calotas de carro, né? Se você olhar nas calotas de carro, você vê aí um pedacinho de metal nas calotas de carro de metal. Por que aquilo ali? Porque aquelas calotas, pessoal, elas são feitas de quê? Elas são feitas de aço. E aí você coloca um elemento como chumbo, o chumbo vai perder elétrons para o aço, evitando que esse elemento sofra um processo de desgaste que a gente chama de corrosão, tá bom? Vamos ver se dá para fazer mais uma. Dá, quarta questão. Quarta questãozinha também, gente, muito fácil, ó. Considere as seguintes reações de oxidação-redução, as quais representam processos espontâneos. Tá aí, ó. Você tem o sódio na forma pura, aí esse sódio ele reage com a prata, certo? E aí ele vai perder elétrons e a prata vai se tornar puro. Ou seja, entre o sódio e a prata é que vai forçar a oxidação do sódio. Isso significa o quê, gente? Que o potencial da prata ele é maior do que o do sódio. Então já vi aí que a prata é maior do que todos. Por quê? Porque se eu observar também a prata com lítio, a prata vai para a forma reduzida. Tá bem aqui, ó. Deixa eu só ativar a canetinha, ó. A prata com sódio está na forma de cátion, vai para a forma pura. Com lítio está na forma de cátion, vai para a forma pura. Observaram isso? Então quer dizer o seguinte, de todo mundo aí, a prata tem um maior potencial. Então já vou eliminar aqui letras aqui, gente, ó. Letra A, deixa eu só ativar a canetinha aqui, ó. Letra A. Já posso eliminar também aqui a letra C e a letra D. Ou vai ser letra B ou letra E. Depois, se eu analisar o sódio com lítio, o sódio vai para a forma pura. Então quer dizer que o sódio tem maior potencial do que o lítio. Letra B é a resposta correta. E por último aí, ó, se eu botar o lítio para reagir com o sódio, gente, aqui, ó, o lítio não vai acontecer nada com ele. Então vamos ficar ligado nisso aqui. Resposta letra B. Espero que tenha ajudado. Mais tarde eu vou mandar a atividade para vocês, viu, jovens? Tchau, tchau. Até a próxima.